E se eu te dissesse que você não precisa fazer nada para fazer alguém se arrepender de ter perdido você? Que o tempo em si é a maior arma e o silêncio é a sua lâmina mais afiada. Veja bem, a maioria das pessoas acredita que a única maneira de fazer alguém sentir sua ausência é brigar, implorar ou provar seu valor. Essa é a armadilha. No momento em que você persegue, você perde influência e, pior ainda, você diz a eles que estavam certos em ir embora. Mas e se eu te dissesse que não fazer nada é fazer tudo, que o estoicismo nos ensina? A resposta mais poderosa, muitas vezes, é nenhuma resposta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já esteve em uma situação em que alguém te subestimou e você se perguntou se essa pessoa algum dia se arrependeria? Você já sentiu a necessidade de se explicar, de fazer com que a pessoa visse o seu valor, só para se sentir ainda mais desrespeitado? E se, em vez de provar qualquer coisa, você deixasse o tempo ensinar a eles a lição que merecem? É disso que trata este vídeo. Não de vingança, nem de manipulação, mas do poder bruto e inabalável do distanciamento. Porque a verdade é esta: quanto mais tempo eles ficam sem você, mais dói. E hoje vou te mostrar exatamente por quê. No final deste vídeo, você vai entender como o tempo destrói a falsa confiança deles, como o arrependimento se instala como um veneno lento, e por que ver você prosperar sem eles se tornará o maior pesadelo deles. Fique comigo, porque a parte final deste vídeo é a parte que eles nunca esperam. Agora, vamos começar. Primeiro, o alívio inicial. Eles acham que estão bem sem você. No começo. Eles acham que venceram, que ir embora foi a decisão certa, que você era só mais uma fase na vida deles, facilmente substituível, esquecível, algo que eles podem deixar para trás sem pensar duas vezes. É quase ridículo, não é? A confiança, a presunção, a maneira como eles se comportam, como se deixar você ir fosse a coisa mais inteligente que já fizeram. Mas aqui está a verdade. Eles se recusam a reconhecer que essa confiança não passa de uma distração, uma ilusão temporária construída sobre a base instável de sua própria negação. Quando as pessoas tomam decisões impulsivas, decisões motivadas pela emoção, pelo orgulho, por uma falsa sensação de superioridade, elas não sentem as consequências imediatamente. Não, a mente é lenta para processar a perda. O ego é ainda mais lento no início. Ele as protege, as convence de que são livres, que são intocáveis, que tomaram a decisão certa, e por um tempo elas acreditam nisso. Se cercam de festas barulhentas, novos rostos, risadas forçadas, qualquer coisa para evitar o silêncio assustador que se esconde logo abaixo da superfície. Elas dizem aos amigos: "Estou me sentindo ótima. Era exatamente disso que eu precisava." Eles postam nas redes sociais como se nada tivesse mudado, como se estivessem prosperando, como se a sua ausência não tivesse tido nenhum impacto na vida deles. Mas essa é a questão da falsa confiança. Ela não dura, porque a confiança construída sobre a evitação nunca é real. E, no entanto, eles não percebem isso. Ainda não sentem isso. Pelo menos, não no início. Porque aqui está o truque cruel do tempo. Ele não revela o peso da perda de uma só vez. Não. Ele se move lentamente, deliberadamente. No começo, eles não sentem nada. Depois, começam a notar pequenas coisas, detalhes minúsculos. Eles antes não davam valor à maneira como você os cumprimentava, à maneira como você entendia o humor deles, sem que precisassem dizer uma palavra, à maneira como a sua presença fazia o mundo deles parecer um pouco mais completo. Mas, nessa fase, eles ignoram isso. Eu não sinto falta deles. Eles dizem a si mesmos que é só um pensamento passageiro, e talvez, por um breve momento, até acreditam nisso. Mas o tempo é paciente e não perdoa. Quanto mais tempo ficam sem você, mais esses pensamentos passageiros
se transformam em outra coisa. No começo, é só um lampejo, um breve segundo de nostalgia. Quando ouvem uma música que ambos amavam, uma pausa repentina. Quando vislumbram um lugar familiar, o restaurante onde se sentavam frente a frente, perdidos na conversa, a rua onde antes caminhavam juntos de mãos dadas, eles sacodem a cabeça. Eles dizem a si mesmos que não é nada. Mas então isso acontece de novo, e de novo, e de novo. E cada vez dura um pouco mais. Porque aqui está o que eles não entendem. Eles podem ter escolhido te deixar, mas não escolheram te esquecer. E agora a batalha entre o ego e o coração deles começou. Esse é o estágio em que a distração se torna a droga deles. Eles tentam abafar isso, mais noites fora, mais conversas sem sentido, mais tentativas de se convencer de que o mundo deles não mudou. Mas no fundo, algo mudou. O silêncio, exatamente aquilo de que eles fugiram, está começando a se infiltrar. E não é apenas o silêncio externo, é um vazio interno, um espaço antes preenchido pela sua presença, sua energia, sua essência. E por mais que tentem, eles não conseguem escapar disso. Essa é a primeira rachadura na falsa realidade deles. O primeiro sinal de que não estão tão imunes quanto fingem estar. Agora, vamos deixar claro que, nessa fase, eles ainda não vão admitir isso, nem para você, nem para si mesmos. Em vez disso, eles se esforçam ainda mais. Eles se convencem de que fizeram a escolha certa. Eles procuram motivos, qualquer motivo, para justificar a decisão deles. Talvez eles apontem suas falhas. Talvez culpem você por tudo que deu errado. Talvez eles se agarrem a qualquer pequeno inconveniente que sentiram no relacionamento e o ampliem a um nível absurdo. Mas isso não é clareza, é desespero. Porque, no fundo, um novo pensamento começou a sussurrar em suas mentes. Um pensamento que eles não estão prontos para enfrentar. E se eu estivesse errado? Mas o ego deles não os deixa admitir isso. Ainda não. Então, eles fingem felicidade, fingem confiança. Mas aqui está o problema com fingir. É cansativo e ninguém consegue manter uma fachada para sempre. É aí que os relacionamentos estoicos mostram seu poder. Porque quando você se distrai, quando você realmente se distrai, não por amargura, mas por respeito próprio, você cria espaço para a realidade se estabelecer. Você remove a rede de segurança deles. Você os força a conviver com suas escolhas e, ao fazer isso, você deixa o tempo fazer o trabalho por você. É aí que a maioria das pessoas comete um erro. Elas entram em pânico, se perguntam se sua ausência está sendo notada, se seu silêncio está causando impacto. Elas quebram o silêncio, mandam uma mensagem, entram em contato só para ver se ainda há algo ali. E no momento em que fazem isso, reiniciam o ciclo, porque a pessoa que se afastou, aquela que estava começando a sentir o vazio, recebe exatamente o que precisa. A confirmação de que você ainda está esperando. Mas se você não fizer nada, se deixar o silêncio se prolongar, se deixar o tempo agir, se mantiver sua posição com a força do estoicismo, outra coisa acontece. A confiança que a pessoa tinha começa a se abalar. O alívio que sentiam começa a parecer vazio. E quanto mais tempo ficam sem você, mais começam a perceber que o que pensavam ser liberdade não passava de evasão, que o mundo parece mais frio sem o seu calor, que a vitória deles parece mais vazia, sem alguém com quem compartilhá-la, que o riso deles não parece tão profundo, a vida deles não parece tão rica, e as escolhas deles não parecem tão certas quanto pensavam. E é aí que realmente começa a doer. Não por causa do que perderam, mas por causa do que não podem recuperar. E quanto mais tempo você fica em silêncio, mais alta se torna essa percepção. É por isso que o estoicismo é tão poderoso, não porque ensina a manipular, mas porque ensina a se distanciar, a confiar que o silêncio muitas vezes é mais forte do que as palavras.
a entender que seu valor não é medido pelo reconhecimento de outra pessoa. Como aceitar que, às vezes, a maior punição para alguém que te subestimou é simplesmente deixá-lo viver com suas escolhas. E aqui está o ponto principal. Nessa fase, eles ainda não vão procurar você. Ainda não, porque o ego deles não vai deixar. Eles vão resistir o máximo que puderem. Mas, a cada dia que passa, a batalha interna dele cresce, as dúvidas ficam mais fortes, as lembranças ficam mais claras, o arrependimento começa a crescer. E aí está o começo da verdadeira punição. Porque quanto mais tempo ficam sem você, mais dói, e logo não vão apenas sentir sua ausência, vão ser consumidos por ela. Mas isso é só o começo, porque na próxima fase é que o vazio realmente começa a se instalar. E quando isso acontece, não tem mais volta. 2 sinais sutis de vazio começam a aparecer. No começo, é só um momento, um lampejo de pensamento, uma sombra de memória passando pela mente deles tão rapidamente que mal percebem. Talvez ouçam uma música que vocês dois costumavam ouvir, e por apenas uma fração de segundo, isso os traga de volta. Talvez passem por um lugar onde vocês compartilharam um momento. Nada dramático, apenas um dia normal, uma conversa, um olhar compartilhado que parecia familiar. E por um segundo, o mundo parece diferente, mais vazio. Mas eles ignoram isso. Não é nada, dizem a si mesmos. É apenas um pensamento passageiro, e então seguem em frente. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Isso não para. A mente é uma coisa estranha. Ela se apega ao familiar, mesmo quando tentamos deixá-la ir. E por mais que tentem se distrair, por mais que tentem preencher seu tempo com conversas sem sentido, novas pessoas e movimento constante, algo inesperado começa a acontecer. O silêncio entre essas distrações fica mais longo. O barulho não é tão alto quanto costumava ser, e sem perceber, eles começam a sentir o peso da sua ausência de maneiras que nunca imaginaram. É na forma como o telefone deles não acende mais como antes, na forma como as conversas com os outros parecem um pouco mais forçadas, na forma como o riso deles não vem tão facilmente, tão naturalmente, tão sem esforço, como vinha quando você estava na vida deles. Eles começam a notar os espaços que você ocupava, não só fisicamente, mas emocionalmente. Os momentos do dia deles que antes pareciam completos, agora parecem um pouco estranhos, um pouco incompletos. E, o pior de tudo, eles nem entendem por que ainda não admitiram que sentem sua falta, mas não se permitem reconhecer a perda. Mas isso está acontecendo mesmo assim. Os sinais estão lá. Eles são apenas teimosos demais para enfrentá-los. Eles ainda fingem, ainda agem como se tudo estivesse bem. Mas no fundo, há uma mudança. Uma pequena dúvida que não existia antes e que cresce no início. É apenas nos momentos de silêncio, quando estão sozinhos, quando estão navegando pelo celular e quase verificam seu perfil antes de se conterem. Quando ouvem uma piada e instintivamente pensam, tenho que contar isso para eles. Apenas para lembrar que não podem. Mas mesmo assim, eles não desmoronam, ainda não. Em vez disso, fazem o que a maioria das pessoas faz. Quando sentem algo desconfortável, eles reprimem, se esforçam mais, se convencem de que isso é normal, que só precisam de mais tempo, mais distrações, mais motivos para seguir em frente. Mas aqui está a questão sobre o tempo. Ele não apenas cura, ele revela. E quanto mais tempo passa, mais óbvios esses sinais se tornam. Eles começam a comparar. Não é intencional, mas acontece. Começam a perceber a diferença entre o que tinham com você e o que têm agora. A profundidade não é a mesma. O conforto não é o mesmo. A sensação de conhecer alguém, de realmente conhecê-lo, parece mais distante do que nunca. Começam a ver as rachaduras em sua própria confiança.
os pequenos momentos em que esperavam se sentir melhor, mais livres, mais felizes, e, em vez disso, não sentem nada. E é aí que as perguntas começam. Cometi um erro. Fui rápido demais em ir embora. Superestime minha capacidade de seguir em frente. O ego vai lutar contra esses pensamentos, resistir a eles, recusar-se a deixá-los se instalar. Mas o coração, não é tão fácil de enganar. Ele sabe o que sente, e aos poucos, a dúvida se transforma em algo mais, muito mais. É aí que eles começam a procurar sinais seus. Mas aqui está a jogada poderosa. Você não dá nada a eles, nenhuma migalha, nenhuma validação, nenhuma indicação de que ainda está lá, esperando nos bastidores, pronto para retomar de onde as coisas pararam. E é aí que o verdadeiro vazio se instala. Porque no começo eles pensavam que tinham tempo para explorar, para viver, para testar as águas de sua nova vida sem você. Mas agora, pela primeira vez, eles começam a se perguntar: e se eu não tiver essa percepção? É aí que o medo começa a surgir. O medo de que talvez, apenas talvez, eles não fossem tão importantes para você quanto pensavam. Que talvez, enquanto se convenciam de que não precisavam de você, você estava provando que também não precisava deles. E, de repente, a dinâmica de poder muda. De repente, não se trata mais de se eles sentem sua falta, mas se você sente a falta deles. E quando eles não encontram nada, quando percebem que você não entrou em contato, que você não está tentando reconstruir a ponte que eles queimaram tão descuidadamente, é aí que a dor realmente começa. Eles começam a observar. Talvez não, obviamente, talvez não de uma forma que você possa ver. Mas eles verificam, eles se perguntam, eles vasculham suas redes sociais, procurando por pistas, por algo, qualquer coisa, que lhes diga que ainda tem espaço em sua mente, que ainda importam de alguma forma. Mas eles não vão encontrar o que procuram, porque você está jogando a longo prazo, porque você entende que o tempo faz o trabalho pesado, e quanto mais tempo eles ficam sem você, mais pesada se torna essa constatação. É engraçado, não é? Como as pessoas que agem como se não se importassem são muitas vezes as que mais sofrem em silêncio. Como as que dizem que não se importam são geralmente as que acabam verificando, se perguntando, se arrependendo. Porque a verdade é que ninguém nunca esquece de verdade alguém que foi importante. E quanto mais tentam se convencer de que esqueceram, mais profundo se torna o vazio. Mas isso é só o começo. Porque na próxima fase é quando a percepção os atinge como uma tempestade. Quando eles param de apenas sentir sua ausência e começam a entender a profundidade do que perderam. E quando isso acontece, bem, é aí que eles finalmente quebram. E se você chegou até aqui, já sabe que não precisa fazer nada para que isso aconteça. Apenas deixe o tempo fazer seu trabalho. Se isso está ressoando em você, se você sente o poder dessa verdade, curta este vídeo e deixe um comentário dizendo: Número 1. Se você está assistindo agora e ainda não se inscreveu, certifique-se de se inscrever, porque o que vem a seguir? Essa é a parte que eles nunca imaginaram. 3. A percepção. A vida sem você não é tão boa quanto eles pensavam que seria. Eles tinham tudo planejado. Eles acreditavam que se afastar de você era um passo em direção a algo melhor, algo mais gratificante, algo que finalmente os faria se sentir vivos. Mas agora algo está mudando. O mundo que antes parecia empolgante, cheio de possibilidades, está começando a parecer monótono. No começo, eles descartaram o vazio como parte do processo. Apenas um ajuste temporário. Afinal, mudanças são desconfortáveis, certo? Eles se convenceram de que logo sentiriam a liberdade que tanto desejavam. Mas o tempo tem um jeito de acabar com as ilusões. Quanto mais tempo ficam sem você, mais claras as coisas ficam. As coisas que antes lhes traziam alegria, agora parecem repetitivas.
As distrações que antes os mantinham ocupados não têm mais o mesmo poder. As novas pessoas que conhecem, as novas experiências que buscam. Nada disso preenche o espaço que você deixou para trás. Eles continuam dizendo a si mesmos que estão bem, mas algo não bate certo. Se isso era realmente o que eles queriam, por que parece que falta alguma coisa? Por que continuam esperando por um momento que nunca chega? Um momento em que tudo faz sentido, e eles finalmente se sentem em paz. Esse momento nunca chega, porque no fundo, eles estão começando a perceber uma verdade que não querem encarar. A vida sem você não é melhor, é apenas mais solitária. No começo, eles resistem a esse pensamento. Eles tentam lutar contra isso, racionalizar. Dizem a si mesmos que só precisam de mais tempo, que precisam se esforçar mais para abraçar essa nova versão de suas vidas. Mas eles não conseguem ignorar o que sentem quando chegam em casa e encontram um espaço vazio, quando navegam pelo celular e percebem que não tem ninguém com quem realmente queiram conversar. Conversas superficiais, interações casuais, todas elas carecem de algo. Profundidade, conexão, um senso de pertencimento, exatamente as coisas que você proporcionava, as coisas que eles consideravam garantidas. E não se trata apenas de solidão. É sobre perceber que o que eles tinham com você era raro, que não era algo que eles poderiam substituir por uma nova pessoa, uma nova situação, uma nova distração. Eles achavam que poderiam. Eles realmente acreditavam que encontrariam outra pessoa, alguém melhor, alguém que pudesse lhes dar tudo o que você dava, sem as complicações, sem o esforço, sem o compromisso. Mas a realidade não funciona assim. Conexões reais não são substituíveis. Não são algo que se pode simplesmente pegar e largar à vontade. E quanto mais tentam, mais vem a verdade a olhar para eles. O que tinham era especial e agora desapareceu. Começa por ser algo pequeno. Talvez estejam com amigos, a rir, a conversar, a fingir que estão a aproveitar o momento, mas de repente dão por si a olhar à volta da sala, percebendo que nada parece ser igual. Eles deveriam estar felizes, deveriam estar prosperando. Mas, em vez disso, há um desconforto crescente, um sussurro no fundo da mente que não vai embora. Eles se lembram de como era compartilhar momentos com você, como era fácil, como não precisavam se esforçar tanto para se divertir. E agora, mesmo em uma sala cheia de gente, se sentem sozinhos. Então começam as comparações. Não intencionalmente no início. São apenas pensamentos aqui e ali. Uma nota mental de como o jeito que alguém ri lembra você. Como o jeito que alguém fala não parece tão envolvente, como a energia entre eles e alguém novo não é a mesma. E isso é frustrante. Eles não querem admitir, não querem reconhecer que algo está faltando, que você está faltando. Mas quanto mais tempo ficam sem você, mais inegável isso se torna. Então, vem a frustração, a raiva. Não de você, mas de si mesmos. Porque de repente são forçados a admitir algo que nunca estavam preparados para enfrentar. Eles calcularam mal. Eles achavam que deixar você para trás abriria as portas para algo melhor. Mas em vez disso, aconteceu o contrário. Isso mostrou a eles o que perderam, do que se afastaram, o que talvez nunca mais tenham. E é aí que o arrependimento realmente começa a surgir. Eles começam a refazer seus passos, analisando cada momento, cada escolha, cada motivo. Disseram a si mesmos que essa era a decisão certa, e pela primeira vez, esses motivos não parecem tão sólidos quanto antes. Talvez tenham exagerado, talvez tenham sido rápidos demais em jogar tudo fora. Talvez tenham deixado seu ego ditar uma decisão que seu coração nunca quis de verdade. E agora, a cada dia que passa, o peso dessa constatação fica mais pesado. Mas é aí que fica ainda pior para eles, porque enquanto só agora estão percebendo a profundidade do que perderam, você
Você já se adaptou, já se ajustou, e enquanto eles estão apenas começando a sentir a dor da sua ausência, você já encontrou paz nisso. E essa é a parte que mais dói, porque por muito tempo eles se convenceram de que eram eles que estavam no controle, que tinham o poder de ir embora e ditar os termos do relacionamento. Mas agora eles veem a verdade, o tempo lhe deu a vantagem. Este é o momento em que eles começam a testar as águas. Eles não entram em contato, pelo menos não ainda. O orgulho deles não permite isso. Em vez disso, eles fazem pequenas coisas. Eles verificam suas redes sociais com mais frequência, perguntam a amigos em comum sobre você. Tentam descobrir se você ainda está pensando neles, se ainda se importa, se eles ainda têm algum tipo de influência sobre você. E quando não encontram nada, quando veem que você não está perseguindo, não está olhando para trás, não está esperando, eles ficam frustrados. Você ainda pensa neles? Se você ainda se importa, se eles ainda têm algum tipo de influência sobre você, e quando não encontram nada, quando veem que você não está atrás deles, não está olhando para trás, não está esperando que eles caiam em si, é aí que o pânico se instala. Porque, nesse ponto, não se trata mais apenas de sentir sua falta, mas do que sentir sua falta significa. Significa que eles estavam errados. Significa que eles abriram mão de algo valioso. Significa que eles podem ter cometido um erro que não podem consertar. E esse pensamento, essa constatação, é uma tortura. O arrependimento não é mais só um sussurro, é um grito. Ele o segue para todo lugar, nas conversas que parecem forçadas, nos momentos de silêncio, que parecem insuportáveis, nas noites em que eles ficam olhando para o teto se perguntando, e se? Mas isso é só o começo do sofrimento deles, porque quanto mais tempo ficam sem você, mais percebem que talvez nunca vão ter você de volta. E esse é o pensamento que realmente os destrói. E se eles achavam que a dor era ruim, agora é só esperar, porque na próxima fase é quando o tempo se torna o pior inimigo deles. 4 arrependimentos. Se insinuam no ego versus o coração. Eles ignoraram isso enquanto puderam. Lutaram contra isso, reprimiram, se distraíram com tudo que puderam encontrar. Mas agora as rachaduras em sua certeza são profundas demais para serem ignoradas. O arrependimento que antes mantinham afastado não é mais só um pensamento passageiro. É algo que carregam consigo, algo que sentem no peito, no estômago, nos momentos de silêncio, quando estão sozinhos, e por mais que tentem lutar contra isso, uma verdade se torna dolorosamente clara. Cometeram um erro no início. Não admitem isso abertamente. Não, o ego deles não permite isso. Em vez disso, tentam racionalizar. Dizem a si mesmos que fizeram bem em ir embora, que precisavam disso, que a vida deve ser cheia de mudanças e novos começos. Mas essas palavras parecem mais vazias cada vez que as repetem, porque a realidade em que vivem, aquela que antes acreditavam que seria melhor, mais emocionante, mais gratificante, parece uma sombra fria e distante do que tinham antes. E agora, pela primeira vez, eles têm que aceitar a ideia de que talvez estivessem errados. É aí que começa a batalha interna. O ego contra o coração, a mente contra as emoções, a história que contaram a si mesmos contra a verdade inegável que agora está bem diante dos seus olhos. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica ignorar. Porque agora não se trata apenas de sentir sua falta, mas do motivo pelo qual sentem sua falta. É sobre o que significa ter tido algo real e deixar isso escapar. É sobre reconhecer que nem todo mundo tem uma segunda chance e que talvez, apenas talvez, eles também não tenham. Eles começam a reviver o passado em suas mentes, analisando cada momento, cada decisão, cada palavra que disseram que levou a esse resultado. No começo,
eles tentam culpar você. É mais fácil assim. Se conseguirem se convencer de que você era o problema, que você era quem não os valorizava, então não precisam assumir a responsabilidade. Mas essa desculpa não cola por muito tempo, e logo eles ficam com a única verdade que importa. Foram eles que se afastaram, foram eles que escolheram isso. São eles que estão sofrendo por isso agora. E esse sofrimento é implacável, porque agora o arrependimento não é mais apenas um pensamento passageiro, é algo que o segue para todo lugar. Eles veem sua ausência em tudo, na maneira como acordam e instintivamente pegam o celular, só para lembrar que não há nenhuma mensagem sua. Nos momentos em que alcançam algo, quando têm boas notícias, quando vivenciam algo que teria feito você rir, e percebem que não tem ninguém com quem compartilhar. Nas noites em que estão rodeados de pessoas, mas ainda se sentem sozinhos porque ninguém os entende como você entendia. E então a inveja começa a surgir. Eles começam a se perguntar se você seguiu em frente, se você os substituiu da mesma forma que eles achavam que poderiam substituir você. Eles ficam de olho nas suas redes sociais, procurando sinais, buscando provas de que ainda são importantes. E quando não encontram nada, quando veem que você está prosperando, crescendo, vivendo sem eles, é aí que a dor realmente começa a cortar fundo, porque por muito tempo eles acreditaram que eram eles que estavam no controle. Eles acreditam que você seria aquele que sofreria, aquele que esperaria, aquele que se agarraria a algo que já estava perdido. Mas agora eles veem a verdade. Você deixou ir antes deles, e essa constatação os destrói, porque agora eles não estão mais lidando apenas com o arrependimento. Eles estão lidando com o medo. O medo de que estavam errados. O medo de que subestimaram sua força, sua resiliência, sua capacidade de seguir em frente sem eles. O medo de que, enquanto se convenciam de que não precisavam de você, você estava provando para si mesmo que nunca precisou deles. E uma vez que esse pensamento se enraiza, ele não sai mais. É aí que o ego deles começa a desmoronar, onde a certeza que eles tinham se transforma em dúvida e depois em desespero. Mas eles ainda não admitem isso. Pelo menos, não ainda. Em vez disso, eles testam as águas. Talvez eles entrem em contato com amigos em comum, perguntando sutilmente sobre você. Talvez postem coisas online, pequenas dicas para chamar sua atenção, para ver se você ainda está observando. Talvez curtam acidentalmente uma postagem antiga sua, numa tentativa desesperada de lembrá-lo de que eles existem. Mas eles não vão dizer isso abertamente. Ainda não, porque dizer isso, admitir que se arrependeram da decisão, significaria se expor de uma forma que eles não estão prontos. Mas você já sabe o que está acontecendo. Você já viu esse padrão antes. Você entende como o tempo funciona, como a ausência cria clareza, como a resposta mais forte é sempre o silêncio. E então, você não faz nada. Você não entra em contato, não reage, não dá a eles a validação que agora eles mais desejam. E isso é o que mais os abala. Porque agora os papéis se inverteram. Agora são eles que se perguntam se é tarde demais. Agora são eles que questionam se jogaram fora algo que nunca poderão recuperar. E quanto mais tempo passam sem ter notícias suas, pior fica. Esse é o poder do tempo. Esse é o poder dos relacionamentos estoicos, porque a verdadeira força não está em perseguir, é em provar, é em tentar fazer alguém ver o seu valor. A verdadeira força está em se afastar e deixá-los descobrir por si mesmos. E agora eles estão começando a descobrir. Mas a pior parte ainda está por vir. Porque, embora o arrependimento seja doloroso, embora a dúvida seja consumidora, ainda há uma coisa da qual eles se convenceram. Uma última esperança que os impede de desvendar completamente a crença de que,
Se eles entrarem em contato, você ainda estará lá. Que tudo o que eles precisam fazer é enviar uma mensagem e tudo voltará a ser como era antes. Mas o que acontece quando eles percebem que isso não é verdade? O que acontece quando eles veem que perderam mais do que apenas tempo? Eles perderam você? É aí que o tempo deixa de ser apenas doloroso e começa a se tornar a pior noite deles. E se você ainda está assistindo, se isso ressoou em você, curta este vídeo e deixe um comentário dizendo: número 1. Se você sente essa verdade e se ainda não se inscreveu, porque a próxima fase é aquela que eles nunca imaginaram que o tempo se tornaria seu pior inimigo. A mudança aconteceu. O arrependimento não é mais um sussurro no fundo da mente deles. É uma tempestade que não os deixa descansar. No começo, eles se convenceram de que poderiam fugir disso, que era só uma fase, que logo se sentiriam normais de novo. Mas, conforme os dias se transformam em semanas e as semanas em meses, eles começam a perceber algo que os abala profundamente. Esse sentimento não vai embora. Na verdade, está ficando mais forte, e quanto mais tempo ficam sem você, mais pesado se torna. Eles achavam que o tempo curaria tudo. Achavam que, se esperassem o tempo suficiente, seus sentimentos desapareceriam, que a distância apagaria as emoções que sentiam antes. Mas, em vez disso, o tempo fez o contrário. Amplificou tudo. E agora eles estão se afogando em uma realidade para a qual nunca se prepararam. Porque a verdade é que, quando partiram, nunca processaram verdadeiramente o que estavam a abdicar. Estavam tão presos ao seu próprio ego, ao seu próprio desejo de provar algo, à sua própria crença de que a vida seria melhor sem você, que nunca pararam para pensar no que aconteceria se estivessem errados. Mas agora não têm escolha. Agora, o peso da sua decisão pressiona-os todos os dias. Isso os atinge nos momentos de silêncio, nos espaços onde as distrações não funcionam mais. Quando acordam de manhã e instintivamente pegam o celular, apenas para perceber que não há nenhuma mensagem sua. Quando vão dormir à noite e ficam sozinhos com seus pensamentos, incapazes de escapar da sensação avassaladora de que algo está faltando, eles começam a reviver cada conversa, cada momento, cada detalhe do tempo que passaram juntos, procurando algum tipo de resolução, alguma maneira de dar sentido ao que estão sentindo. Mas não importa quantas vezes repitam isso em suas cabeças, a resposta continua a mesma. Eles perderam algo que não podem substituir. Não é mais só sobre sentir sua falta, é sobre o que sentir sua falta representa. Representa o fato de que a vida deles não é o que eles pensavam que seria. Representa o fato de que eles fizeram uma escolha e agora têm que viver com as consequências dessa escolha. Representa a percepção de que, apesar de todo o orgulho deles, apesar de todas as tentativas de se convencerem do contrário, eles não estão melhor sem você. É aí que o desespero começa a aparecer. No começo, é sutil. Eles ficam checando suas redes sociais com mais frequência, tentando achar pistas, tentando descobrir se você se mudou. Dom. Eles mencionam seu nome nas conversas, testando as reações das pessoas. Eles pensam em entrar em contato, mas hesitam, porque isso significaria admitir a derrota, e eles não estão prontos para isso. Ainda não. Mas à medida que o tempo passa, que o vazio se recusa a desaparecer, que a percepção de que estão presos no ciclo que eles mesmos criaram se instala, o medo começa a tomar conta. O medo de terem esperado demais. O medo de que você tenha mudado. O medo de que você tenha seguido em frente enquanto eles ficaram presos no passado. E o pensamento disso. O pensamento de que você realmente se foi. Isso é algo que eles não conseguem lidar. Eles começam a procurar sinais de que ainda têm uma chance. Talvez eles analisem demais suas postagens,
procurando significados ocultos em qualquer coisa que sugira que você ainda pensa neles. Talvez eles tentem se aproximar de maneiras indiretas, curtindo uma foto antiga, enviando uma mensagem que parece casual, mas que na verdade é apenas um teste, uma maneira de ver se você vai responder. Mas quando não recebem nada, quando são recebidos com silêncio, isso os leva a uma espiral que eles nunca esperavam. Porque agora o tempo não está apenas passando. O tempo está punindo-os. Cada dia que passa sem uma resposta, sem um sinal seu, sem uma prova de que eles ainda importam, é mais um dia que reforça o pior medo deles. Eles são os únicos que ainda estão se agarrando, e esse é o tipo de dor que não desaparece simplesmente. Ela permanece, cresce, consome. E aqui está a pior parte. Mesmo que eles entrem em contato, mesmo que finalmente engulam o orgulho e enviem aquela mensagem, eles não têm ideia de qual versão de você encontrarão. Porque enquanto eles ficaram presos no arrependimento, afogados na nostalgia, você seguiu em frente, se curou, cresceu, e agora eles se deparam com uma verdade assustadora. Você pode não ser mais a mesma pessoa que eles deixaram. É aí que o tempo realmente se torna inimigo deles, porque agora eles não estão apenas lidando com a perda, mas também com a incerteza. Eles não sabem em que pé estão com você, não sabem se você ainda os quer de volta. E essa falta de controle, essa sensação de impotência, é o que os destrói mais do que qualquer outra coisa. Esse é o preço de não dar valor a alguém. Esse é o preço de acreditar que você pode se afastar de algo real e sempre ter a opção de voltar. Porque quanto mais tempo eles ficam sem você, mais percebem que são os únicos que estão sofrendo agora que o poder que antes tinham se foi. Que agora estão à mercê de uma decisão que nunca entenderam completamente. E se eles achavam que o arrependimento era doloroso antes, é só esperar. Porque a próxima fase é quando eles veem você prosperando sem eles. E essa é uma dor para a qual eles nunca estarão preparados. 6. O castigo silencioso de ver você prosperando sem eles. No começo, eles tinham certeza de que tinham tomado a decisão certa. Eles acreditavam que ir embora os libertaria, que encontrariam algo melhor, algo mais fácil, algo que não exigisse o mesmo nível de esforço ou vulnerabilidade. Eles se convenceram de que a vida sem você seria um passo à frente, não uma perda. E por um tempo mantiveram essa crença viva, dizendo a si mesmos que tinham feito o que era melhor para eles. Mas agora, o tempo revelou uma verdade que eles nunca esperavam, e é muito mais dolorosa do que eles jamais poderiam imaginar. Porque agora, enquanto observam à distância, eles estão começando a entender a única coisa que nunca consideraram antes. Você seguiu em frente e eles não importam mais no seu mundo. Essa percepção não os atinge de uma só vez. Ela se insinua lentamente, como uma sombra que se estende sobre a realidade deles, ficando mais escura e pesada a cada dia que passa. No começo, eles não querem acreditar. Eles presumem que você ainda deve estar sofrendo como eles, que seu silêncio é um jogo no fundo. Você ainda está esperando, ainda desejando que eles voltem, porque na cabeça deles era assim que a história deveria ser. Eles deveriam partir, explorar, testar as águas da vida sem você. Então, se algum dia decidissem que queriam voltar, você estaria lá, assim como eles te deixaram, pronto para recebê-los de volta. Mas agora, pela primeira vez, eles se deparam com uma verdade para a qual nunca se prepararam. Você não é mais a pessoa que eles deixaram para trás, e não precisa mais deles. No começo, eles tentam negar. Dizem a si mesmos que o que estão vendo não é real. Talvez você esteja apenas fingindo. Talvez esteja se forçando a agir, feliz por dar um show. Talvez seja tudo uma ilusão criada para deixá-los com ciúmes. Mas quanto mais eles observam, mais difícil fica acreditar nessas mentiras,
porque sua felicidade não é forçada, não é uma encenação, não é algo que você está tentando provar para eles. É simplesmente real. E isso é algo que eles não conseguem lidar. Eles começam a prestar atenção de maneiras que nunca fizeram antes. Eles analisam suas fotos, suas postagens, sua energia, procurando sinais de que você ainda sente falta deles. Mas, em vez disso, tudo o que encontram são sinais de que você superou eles. E essa constatação é como uma facada no coração, porque agora eles entendem algo que nunca tinha passado pela cabeça deles antes. Você não estava esperando que eles voltassem. Você estava seguindo em frente, sem eles. E agora esse castigo silencioso, aquele que eles nunca esperavam, está se desenrolando bem na frente deles. Porque enquanto eles estavam ocupados, fingindo que não precisavam de você, enquanto diziam a si mesmos que ficariam bem, enquanto fugiam da verdade do que perderam, você estava fazendo algo que eles nunca esperavam. Você estava prosperando. Você estava brilhando. Você estava se tornando uma versão de si mesmo, à qual eles não têm mais acesso. E agora são eles que estão presos no passado, assombrados pelas memórias de uma vida à qual nunca poderão voltar. Eles tentam lutar contra isso, tentam se convencer de que ainda tem tempo, que se esperarem um pouco mais, as coisas vão mudar a seu favor. Mas quanto mais esperam, mais percebem que o tempo não é mais seu aliado, é seu inimigo, porque a cada dia que passa, a diferença entre quem eles eram e quem você é agora aumenta. E a pessoa que eles conheciam, aquela que poderia ter considerado dar a eles outra chance, não existe mais. E esse é o verdadeiro castigo. Não é raiva, não é vingança, não é amargura, é apenas silêncio. Apenas a prova silenciosa e inegável de que você nunca precisou deles da maneira que eles pensavam. Eles começam a entrar em pânico. Os pensamentos casuais sobre você, que antes eram fáceis de afastar, agora os consomem. No começo, eram apenas momentos ocasionais, uma lembrança despertada por uma música, um lugar, uma conversa. Mas agora é constante. Agora eles não conseguem passar um dia sem sentir o peso do que perderam. E por mais que tentem, não conseguem parar de pensar no que isso significa. Porque agora, pela primeira vez, eles veem o quadro completo. Você não foi apenas um capítulo na vida deles. Você foi a melhor parte dela. E eles foram tolos o suficiente para jogar isso fora. Eles começam a se perguntar se ainda há um caminho de volta, se poderiam entrar em contato, se poderiam explicar, se poderiam de alguma forma consertar o que quebraram. Mas algo os impede. Um medo que não conseguem superar. Um medo que nunca esperavam sentir. O medo de que você não se importe mais. O medo de que, se eles se aproximarem, serão recebidos com indiferença. Que você não ficará com raiva. Que não ficará amargurado. Que simplesmente não sentirá nada. E isso é algo que eles não conseguem lidar. Porque enquanto acreditavam que você ainda tinha sentimentos por eles, enquanto se convenciam de que você ainda estava afetado, eles podiam manter uma sensação de controle. Mas agora, o poder que eles tinham se foi. A influência que achavam que tinham sobre você desapareceu. E agora, pela primeira vez, eles entendem como é a verdadeira sensação de perda. O peso dessa constatação é insuportável, porque agora eles estão presos em uma prisão que eles mesmos criaram. Eles estão vendo você seguir em frente, vendo você crescer, vendo você se tornar alguém mais forte, mais feliz, mais realizado do que você jamais foi com eles. E eles não podem fazer nada além de ficar sentados nas ruínas de suas próprias escolhas, sabendo que perderam você para sempre. E aí vem o golpe final, a coisa que os destrói completamente. A percepção de que, enquanto estavam ocupados, tentando te substituir, enquanto procuravam por algo que achavam que seria melhor,
enquanto perseguiam uma ilusão. Você estava se tornando a melhor versão de si mesmo. E agora, eles nunca saberão como é estar com essa versão de você. É por isso que o tempo é o maior castigo. É por isso que os relacionamentos estoicos têm tanto poder. Porque no final, você não precisou fazer nada para fazê-los sofrer. Você não precisou implorar, não precisou lutar, não precisou buscar vingança. Você simplesmente teve que deixar o tempo destruí-los. E agora, enquanto eles se sentam nos escombros de suas escolhas, enquanto percebem todo o peso do que perderam, eles entendem algo que nunca consideraram antes. Você era a melhor coisa que já aconteceu a eles. E agora eles têm que viver com o fato de que nunca mais poderão ter você de volta. Se você chegou até aqui, já entende o poder de deixar ir e deixar o tempo fazer o trabalho. Se essa mensagem ressoa em você, curta esse vídeo e deixe um comentário dizendo número 1. Se você sentiu essa mudança na sua própria vida e ainda não se inscreveu, por que o que vem a seguir? Essa é a parte que eles nunca imaginam. 7. O ponto de ruptura, quando eles finalmente reconhecem sua dor. Eles nunca pensaram que chegariam a esse ponto. Estavam tão seguros de si, tão convencidos de que partir era a escolha certa, que o tempo provaria que estavam certos. Mas agora, enquanto se sentam no silêncio de suas próprias decisões, enquanto sentem o peso de cada momento, percebem que desperdiçaram todas as oportunidades que consideravam garantidas, cada segundo que passou, sem que fizessem algo para consertar o que quebraram. E, finalmente, são forçados a encarar o que passaram tanto tempo evitando. Eles estão sofrendo, e a culpa é toda deles. No começo, eles resistiram. Tentaram de tudo para escapar disso. Disseram a si mesmos que estavam bem. Eles se distraíram com conversas sem sentido, experiências vazias, prazeres fugazes que nunca duravam. Eles se jogaram no trabalho, em encontros sociais, em qualquer coisa que pudesse impedi-los de ficar sozinhos com seus pensamentos. Mas o tempo passou. Todas as ilusões, todas as desculpas, todas as mentiras que contaram a si mesmos, e agora não resta nada além da verdade. É uma verdade que nunca quiseram admitir, uma realidade da qual se esforçaram tanto para fugir, mas agora é inevitável. Eles sentem sua falta, e não apenas da maneira como as pessoas sentem falta de um conhecido passageiro ou de um velho amigo com quem perderam contato. Eles sentem sua falta de uma forma que deixa uma dor no peito, um vazio no estômago, um desejo profundo e inabalável por algo que nunca mais poderão ter. Eles sentem sua falta de uma forma que os faz sentir como se uma parte deles estivesse faltando, como se o mundo não parecesse mais certo, como se nada que fizessem pudesse preencher o espaço que você ocupava. E esse é o ponto de ruptura. Esse é o momento em que elas não podem mais negar, não podem mais afastar, não podem mais fingir que estão bem. Porque não estão bem, estão sofrendo. E a pior parte é que elas fizeram isso a si mesmas. O peso dessa constatação é insuportável, porque agora não se trata apenas de sentir sua falta, mas de tudo o que sentir sua falta representa. Representa o fracasso delas em ver o seu valor quando o tinham. Representa a arrogância deles em pensar que você sempre estaria lá. Representa todas as escolhas que eles fizeram e que os levaram a esse exato momento, sentados nas ruínas de suas próprias decisões, percebendo que tinham algo raro, algo valioso, algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando, e eles jogaram fora. Nesse ponto, eles começam a entrar em pânico. O arrependimento não é mais apenas um pensamento persistente no fundo da mente deles. É uma presença constante, segue-os para todo lugar. Isso os mantém acordados à noite. Isso se infiltra em seus sonhos, suas conversas, seus momentos de silêncio. Eles tentam escapar disso, mas não há para onde fugir,
porque não importa aonde vão, não importa o que façam, eles carregam a verdade com eles. E a verdade é esta: eles perderam você e não há nada que possam fazer para mudar isso. É aí que o desespero entra em cena. Eles começam a procurar você de maneiras que nunca teriam feito antes. Talvez comece com uma mensagem casual, algo pequeno, algo sutil, algo que lhes dê uma maneira de avaliar sua posição. Eles dizem a si mesmos que estão apenas verificando, apenas sendo educados, apenas tentando se reconectar. Mas a realidade é que eles estão procurando por provas. Provas de que ainda são importantes para você. Provas de que você ainda se importa. Provas de que não os perdeu completamente. Mas quando não recebem a resposta que esperavam, quando percebem que você não é mais a pessoa que espera por eles, que reage a eles, que gira em torno da presença deles, eles começam a se desestabilizar ainda mais. Talvez enviem outra mensagem, algo um pouco mais direto dessa vez. Talvez entrem em contato por meio de amigos em comum, na esperança de que alguém lhes diga o que eles querem ouvir. Talvez apareçam onde acham que você pode estar, só para vê-lo, só para sentir alguma coisa, só para se lembrarem de como era existir no seu mundo. Mas não funciona. Porque a versão de você que teria respondido, que os teria recebido de braços abertos, não existe mais. A versão de você da qual eles se afastaram se foi, substituída por alguém mais forte, mais sábio. Alguém que realmente seguiu em frente. E essa constatação é o golpe final. Porque agora eles não sentem apenas arrependimento, eles se sentem impotentes. Este é o momento em que eles entendem como é a sensação de uma perda real, porque por muito tempo acreditaram que podiam controlar essa narrativa, que podiam ir embora e voltar quando quisessem, que detinham todo o poder. Mas agora eles veem a verdade. O poder nunca esteve nas mãos deles. Estava nas suas. E você, com seu silêncio, seu crescimento, sua recusa em ser puxado de volta para a órbita deles, mostrou a eles algo que eles nunca estavam preparados para enfrentar. Eles precisavam de você muito mais do que você precisava deles. Nesse ponto, não há mais nada que eles possam fazer. Eles podem pedir desculpas, implorar, dizer todas as coisas que deveriam ter dito antes, mas no fundo, eles sabem que isso não vai mudar nada, porque o tempo já fez seu trabalho, e agora a única coisa que lhes resta é viver com as consequências de suas escolhas. E esse é o verdadeiro castigo. Não raiva, não vingança, não ódio, apenas ausência. Apenas a consciência de que tinham algo lindo, algo raro, algo que poderia ter durado para sempre, e deixaram escapar por entre os dedos. E agora, tem que viver com essa perda, não apenas hoje, não apenas amanhã, mas pelo resto da vida. Porque quanto mais tempo passam sem você, mais percebem que nunca encontrarão ninguém como você novamente. E quando eles realmente entenderem isso, já será tarde demais. Eles achavam que tinham todo o tempo do mundo. Acreditavam que poderiam ir embora, explorar suas opções e voltar quando quisessem, como se a vida fosse parar e esperar que eles recuperassem o juízo. Mas o tempo não é misericordioso. O tempo não é paciente. O tempo não espera por ninguém. E agora, enquanto ficam sentados no silêncio que antes tanto desejavam, enquanto revivem os momentos que antes consideravam naturais, enquanto sentem o peso do arrependimento pressionando-os, eles percebem a verdade que nunca quiseram encarar. Eles perderam você e nunca mais vão ter você de volta. Isso não aconteceu de uma vez. Não foi um único momento, um único dia, um único evento que os destruiu. Não. A dor cresceu, lentamente, rastejando como uma sombra, até consumi-los por completo. No começo, eles achavam que estavam bem. Eles se distraíam, se convenciam, mentiam para si mesmos, mas quanto mais o tempo passava,
mais difícil ficava negar o que estava acontecendo. O silêncio se tornou ensurdecedor. O vazio se tornou insuportável. E, o pior de tudo, o mundo continuou avançando, assim como você. Eles nunca pensaram que seriam os que ficariam para trás. Eles achavam que você sempre estaria lá, sempre esperando pelo retorno deles. Mas agora, eles veem a verdade. Você não apenas sobreviveu sem eles. Você prosperou, ficou mais forte, ficou mais sábio, se tornou a melhor versão de si mesmo, e eles não faziam mais parte dessa jornada. E agora, eles têm que viver com a consciência de que, enquanto estavam ocupados tentando substituí-lo, você estava se tornando alguém insubstituível. Eles podem entrar em contato, podem pedir desculpas, eles podem dizer todas as coisas certas, mas no fundo, eles sabem que não será suficiente, porque você não está mais onde eles te deixaram. Você não está mais esperando. Você não está mais ansiando por eles, da maneira que eles imaginavam que você faria. E essa é a verdadeira dor. Não para você, mas para eles. Porque enquanto eles passaram tanto tempo tentando se convencer de que não precisavam de você, o tempo estava provando que você nunca precisou deles. Esse é o poder dos relacionamentos estoicos. A capacidade de ir embora, de deixar para lá, de permitir que o tempo faça o trabalho por você. A capacidade de entender que seu valor não depende do reconhecimento de outra pessoa. A capacidade de saber que a melhor vingança não é a amargura ou a raiva, mas a indiferença. E agora, enquanto eles se sentam com seus arrependimentos, enquanto observam à distância, enquanto percebem que nunca mais farão parte da sua vida, eles finalmente entendem a única lição que o tempo tem tentado lhes ensinar o tempo todo. Quanto mais tempo ficam sem você, mais dói. E agora eles vão sofrer para sempre.